Na era da informação, transformar dados brutos em decisões estratégicas é um diferencial competitivo. Nessa edição do Código Aberto, vamos entender os bastidores da análise de dados. Um mergulho em como os dados moldam o presente e o futuro das organizações. Vamos conversar com Delmar Assis, especialista em gestão de dados, que já aparece aqui. Delmar, muito obrigada pela sua participação hoje aqui conosco. Obrigado. Uma grande oportunidade de falar de algo tão relevante e importante atualmente. Eu já inicio perguntando ao senhor como transformar esses dados em análise, como analisar esses dados. A gente sabe que é um campo muito Sim. amplo, mas a gente também sabe comprovadamente da importância destas análises. Hoje temos grandes desafios porque outrora tínhamos poucos dados. Atualmente temos muitos dados. E o grande desafio é como extrair informações relevantes para alavancar negócios, alavancar pesquisas, ter compliance, fazer uma série de iniciativas. Então, hoje o desafio é como fazer análises que gerem resultado, que gerem informações relevantes. E o primeiro grande desafio é a qualidade dos dados. Hoje, apesar de termos muitos dados, temos um grande desafio de produzir dados com qualidade. O item número 2 é temos uma diversidade de algoritmos muito importantes e relevantes. Qual usar e qual o fundamento para usá-los? O terceiro ponto nessas análises é temos que seguir muitos compliance, como LGPD, lei do software, outras regulações que precisam ser seguidas, ou seja, tratar os dados dos titulares requer também um olhar de preciso ter autorizações, eu preciso manipular os dados de forma correta. E no final o que eu vou gerar de relevante. Então, hoje, para gerar uma informação relevante, analisar os dados, eu preciso olhar fundamentalmente o que eu preciso produzir e olhar esses três tópicos. Esses três tópicos vai me conduzir a uma análise adequada e alavancar o que eu preciso tomar de decisão, fazer uma pesquisa maior, gerir melhor, planejar o futuro e, principalmente, ter isso adequadamente colocado dentro das perspectivas de compliance. E quando você traz essa fala, Delmar, vem o meu questionamento, né? Como transformar as estatísticas, né? Como as estatísticas elas se Uhum. transformam na inteligência aplicada? Hoje, a inteligência é um capítulo muito discutido porque é a possibilidade de tomar decisões assertivas, com qualidade e, principalmente, ter mais cenários de negócio para as tomadas de decisões. Então, o capítulo qualidade de dados é um capítulo extremamente relevante para que eu possa gerar inteligência. O que é gerar inteligência? O ser humano ele vai analisar poucos dados, então eu preciso olhar todos esses dados, fazer um processo de higienização, assim, falando de forma simples, e gerar as informações para que os algoritmos gerem as informações adequadas. E o ponto extremamente importante é escolher adequadamente quais são esses algoritmos que vai produzir isso de forma adequada. E essa produção, escolher o algoritmo que vai, né, produzir de forma adequada, isso vai muito na questão da tomada de decisão, né, Delmar? O que diferencia um dado de uma informação útil para esta tomada de decisão? Hoje, os três pontos diferenciais, esse é um ponto extremamente relevante que você toca, o ser humano ele precisa de informações resumidas, informações e mais de um cenário. Então, outrora trabalhávamos com informações mais estáticas. Hoje trabalhamos com informações que são essencialmente em menor volume, mas focado em resolver demandas, ou alavancar demandas, ou criar algo novo, ou otimizar. Para que isso seja viável, o gestor hoje, idealmente, ele vai receber as informações relevantes e
principalmente, ele vai receber os dados dentro de um cenário para que ele possa rapidamente entender e usar a sua experiência para a tomada de decisão. Então, hoje, o que diferencia essencialmente é o menor volume de informação, com mais qualidade e, principalmente, dados relevantes. E, para finalizar, ter necessariamente mais de um cenário. Ou seja, eu tenho esses dados com informações relevantes vão me levar ao cenário A, B, C, D. E fica para o gestor, baseado nas suas experiências, baseado no que se pretende enquanto negócio, escolher o melhor cenário e tomar sua decisão. Mas uma decisão baseada em dados. Essas situações que você traz para a gente, para o nosso telespectador, para quem nos acompanha pela TV ou internet, também possibilitam e auxiliam, no caso do gestor, também a errar menos, né, Delmar? Hoje é fundamental errar menos e ainda ser mais eficaz. Tomar uma decisão ainda com mais direção, com mais profundidade. Então, hoje, se a tecnologia ela te entrega capacidade de deixar o dado com qualidade, selecionar os dados relevantes e te entregar perspectivas e cenários, certamente o tempo de tomada de decisão vai ser menor, a qualidade do que você vai analisar será muito melhor e você vai conhecer cenários que outrora você não conhecia, porque esses algoritmos vai de, te, pro, te propiciar um cenário muito interessante para que você possa fazer a análise adequada e tomar uma decisão ainda mais efetiva. E por que ainda é tão difícil para muitas instituições transformarem os dados em valor? Porque, fundamentalmente, há pouco tempo, se olhou para os dados como ativo de negócio. Então, o fato de olhar para os dados enquanto um ativo de negócio de um órgão, de uma empresa, fez com que os executivos passassem a investir e considerar aquilo parte integrante dos ativos da empresa. E, para isso, envolver estratégias de dados, envolver as políticas de dados, envolver uma série de priorizações. Então, muitas empresas estão nesse processo que chamamos de transformação digital, mas isso ainda é bastante recente, é algo que vem aí de 10 anos para cá, mas ainda temos um caminho pela frente. O grande caminho é olhar para a qualidade dos nossos dados, governá-los de forma correta e ter um posicionamento que a empresa seja orientada a dar suas tomadas de decisões. Mas requer um pouco de disciplina, uma transformação essencialmente cultural também, porque às vezes falar em algoritmos, falar em tecnologia ainda causa alguns desconfortos, mas hoje isso está no bom caminho, mas ainda precisa ser feita algumas adequações ainda. E quando você traz a questão da transformação digital, atualmente não tem como a gente não falar sobre a inteligência artificial. E aí eu gostaria de saber que papel que a inteligência artificial ela está assumindo nesse processo hoje da questão dos dados, das análises. A inteligência artificial, apesar de ter tornado hoje um assunto muito comum, não é algo novo. A inteligência artificial ela já vem de bastante tempo sendo evoluída. Então, a gente já tem algumas verticais da economia utilizando inteligências artificiais, automações já há um bom tempo. O que aconteceu com os últimos anos com a inteligência artificial? Foi a democratização do uso dessas IAs pelo usuário final, ou seja, e a um custo muito reduzido e também uma forma fácil de usar, ou seja, um chat, uma interação simples e principalmente com o uso de linguagem natural. Isso tornou-se o uso cada vez mais simples e, ao mesmo tempo, economicamente viável
e principalmente com grandes resultados. Por exemplo, fazer trabalhos repetitivos, fazer automações, fazer consultas, fazer diversas coisas, se tornou algo muito simples. Então, o que aconteceu com esse processo? Esse processo ele passou por uma simplificação e uma acessibilidade a como interagir com as inteligências artificiais muito diferente. Isso trouxe um uso muito mais abrangente. Porém, em termos sistêmicos, para análises, para fazer o uso das IAs, para gerar informações, para tomar decisões, ainda é algo que precisa ser estruturado, é algo que precisa ser bem estudado, bem governado, principalmente no quesito de compliance, como LGPD e outros itens. Então, ainda precisa ser um processo de ter uma estratégia de dados. O que eu quero dizer com estratégia de dados? É a parte com que você acompanha o nascedouro dos dados, as suas transformações, qualidade de dados e, principalmente, como ele vai ser consumido, onde ele vai ser armazenado, e quem vai ter acesso e quais são as autorizações de acesso a ele. Então, hoje, as IAs, que nós chamamos de generativas, já têm a capacidade de traduzir mais as suas informações, e esse processo ainda está em evolução. Ele traz essa democratização, mas não quer dizer que você não precise ter uma estratégia de dados dentro das empresas, dentro dos órgãos. Ainda é mais relevante. Então, os dados é o grande ativo das empresas. Então, ele precisa ter políticas, ele precisa ter uma estratégia muito bem definida para que ele produza os valores e, principalmente, para que ele não incorra em alguns pontos muito ruins, como imagem, como direito de titular e como também a questão de dados sendo hackeados ou sendo armazenados em lugares que não podem. Então, precisamos focar em ter ainda mais a estratégia de dados bem delineada e as análises internas. Mas essa evolução com as IAs generativas, com custo extremamente reduzido, fácil de utilizar, certamente trouxe um novo capítulo nessa evolução e a gente ainda está no processo de evolução ainda maior e, principalmente, nós teremos em poucos anos uma outra grande evolução, que é a computação quântica, que a gente está ainda ensaiando com as IAs, mas ela se tornará uma realidade nos próximos anos. Delmar, você consegue trazer para a gente, para o nosso telespectador que nos acompanha na TV ou na internet, um exemplo prático de como a análise de dados ela foi importante ou ela resolveu um problema real? Hoje, por exemplo, se você olhar um problema bastante simples, analisar dados para você fazer um contrato. Então, um contrato hoje, que seja de uma empresa com fornecedor, que seja a prestação de serviço, que seja do setor público, um contrato hoje ele é bastante trabalhoso. Então, você teria que digitar várias cláusulas, gerar análise jurídica, gerar uma série de questões para ver se atende aquele propósito ou não. A IA, com boas IAs hoje, especialista nesse tema, você pede que tipo de minuta contratual que você quer, e ela vai redigir para você isso rapidamente, ela vai produzir isso rapidamente para você. Ou seja, o seu trabalho manual vai ser extremamente reduzido e você vai ter muito mais tempo para você debruçar em cima da estratégia, em cima da parte jurídica. Isso não quer dizer que a especialidade você está deixando para a IA, mas a IA ela está te entregando grandes reduções de tempo na confecção de um contrato ou de um processo. Hoje também temos grandes avanços na condução de automóveis ou na prevenção de doenças em que você, por algoritmos, você consegue produzir medicamentos mais eficazes, você consegue tratamentos mais humanizados por conhecer profundamente algumas previsibilidades. Então, hoje a IA ela tem grandes aplicabilidades em tirar o trabalho manual, ou seja,
automatizar, deixar o processo mais curto e selecionar o que é relevante e que sem que você tenha grandes trabalhos para que isso seja feito. Então, no final do dia, o seu trabalho ele vai ser muito mais fácil, muito mais rápido, e o seu tempo vai ficar em prol de você fazer atividades mais nobres. É óbvio que você precisa ter muito cuidado na hora de usar, principalmente saber de compliance e também olhar qual é o seu objetivo com aquele trabalho. Então, hoje, você tem grandes cadeias, por exemplo, de supply chain, que você economiza muito tempo, você economiza muitos processos. Então, hoje a IA ela entra de uma forma decisiva para reduzir custos, reduzir riscos e, principalmente, entregar uma informação relevante para a tomada de decisão sem que eu tenha que fazer muitos processos. Ela encapsula muita inteligência na hora de gerar essas informações. Então, hoje, utilizar as IAs, ela vai tomar muitos trabalhos manuais, muitas coisas que você teriam dificuldade de acelerar, e ela acelera todo esse processo e traz segurança. É claro que qualidade de dados é algo extremamente importante. Qualidade de dados é algo extremamente antigo, mas com IA se torna extremamente relevante. Porque um dado ruim leva, ou pode levar, que a IA passe por um processo que nós chamamos de alucinação, ou seja, tomar uma decisão talvez não ideal. Então, os dados, sendo tratados como ativos de negócio, também para a IA, ele é extremamente relevante. Ele é o ponto de fazer com que a IA cumpra o seu trabalho correto. E muito em breve, a gente vai ter IAs ainda com maior capacidade. Então, a IA, ela está numa evolução. Então, é extremamente importante que um profissional, ou empresa, ou um órgão, que não esteja usando a IA, que passe a usar a trabalho simples, para ir acostumando com a nova forma de desenvolver as coisas, de entregar trabalhos. Então, Mari, quando a gente fala de análise de dados, quais são esses profissionais? Quem são vocês que trabalham com análise de dados? Qual a especialização necessária? A gente sabe, como você bem explicou, né, a importância da inteligência artificial, mas tem que ter ali o profissional por trás para equilibrar e até fazer essa decisão correta, como você bem explicou. Hoje, a formação dos profissionais que vão lidar no bastidores com as IAs, hoje eles têm formações em diversos capítulos, ou seja, não é só tecnologia, porque as IAs elas precisam trabalhar de forma humanizada. Então, ela precisa ter um caráter além da tecnologia, ela precisa ter um caráter de negócio. Então, hoje, os profissionais que trabalham com as IAs, idealmente que seja multidisciplinar, ou seja, ele fazer a parte de tecnologia é importante, ele entender o que está acontecendo ali é importante, porém é muito importante entregar o propósito daquilo. Por exemplo, uma IA que vai atender os clientes, elas precisam ser humanizadas, elas precisam ser educadas, elas precisam saber os procedimentos. Isso requer dos profissionais algo além da tecnologia. E hoje, você também tem IA que desenvolve, que nós chamamos de codificação, criar os softwares. Hoje, não necessariamente os softwares são feitos por seres humanos. Hoje, nós temos IAs que são extremamente capazes de criar, de codificar, de fazer os softwares para nós. O que elas vão precisar? Da especificação funcional, ou seja, qual é o objetivo que esse software vai ter. Com isso, tem uma outra parte que é qual é a usabilidade que o usuário precisa ter, quais são as facilidades, que tipo de coisa eu vou resolver. Então, com isso, requer desse profissional um olhar 360 que não é somente o background da tecnologia. O background da tecnologia é um ponto importante, mas hoje ele requer necessariamente com esses profissionais analisar os dados, também ter essas disciplinas que nós hoje chamamos de soft skills. Então, soft skills hoje
são muito relevantes para os profissionais que vão estar à frente de demandas e de estratégia de dados para entregar as análises, entregar a informação correta e, principalmente, que seja relevante. Então, ressalto mais uma vez, temos muitas informações, mas hoje precisamos, com as IAs, hoje poucos cenários estaríamos sem as IAs, hoje é escolher quais as IAs, não é se vamos usar, mas quais vamos usar e buscar a efetividade. E, principalmente, para chegar na efetividade, eu preciso ter qualidade de dados e eu preciso ter relevância, ou seja, o ser humano ele precisa receber cenários. Então, esse entendimento ele precisa estar no DNA de quem trabalha com a tecnologia, entender que o processo de criação de códigos, isso hoje a gente já tem IAs extremamente sofisticada que vai fazer esse trabalho. E, principalmente, com a evolução, isso vai ficar ainda mais automatizado. E que a gente espere que cada vez mais tenham informações relevantes. Delmar, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, por dividir esse conhecimento e esclarecer muitas das nossas dúvidas. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado a vocês e até uma próxima vez. Até a próxima. E até a próxima também é você que nos acompanha pela TV ou pela internet. Essa edição do Código Aberto fica por aqui. A gente se encontra.